Eu não consigo encontrar, eu estava até conversando com o Braz agora à tarde, eu não consigo encontrar outro exemplo de alguém, de um governante no Ocidente. No Ocidente eu não consigo ver nenhum outro exemplo de um governante que tenha se transformado em persona non grata em Israel, que é o único país livre do Oriente Médio. Cara, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu tive dando uma pesquisada, uma lida. Você sabe que nem o Ayatollah Khomeini do Irã ousou falar uma coisa dessa? A única pessoa que chegou a falar isso foi o Erdogan. E quando o Erdogan falou, todo mundo bateu em cima, porque afinal de contas o Erdogan é um fascista, né? Exato. Onde já se viu. Agora todo mundo esqueceu do Erdogan. Mas o Lula está lá junto com ele. Silvio, antes de você queria Mas falar... no Ocidente é inédito. Não. No Ocidente, é inédito. Talvez o Chaves tenha falado alguma coisa assim. Eu queria... não, mas é aquilo que eu tô te falando, né? Esses líderes dessas biroscas aí, sim, desses países de merda, esses caras falam qualquer coisa. Eu queria pegar uma retrospectiva rapidinho, antes da guerra, porque essa fala do Lula ela não saiu isolada. Não, imagina. Não. Ele já veio desde o começo da violência que o Hamas fez contra Israel, já dando, vamos dizer assim, movimentos, né, e sinais de que ele ia para esse caminho. Começou com o 7 de outubro, quando ele disse: meu repúdio ao terrorismo em qualquer de suas formas. Em que ele não repudiou expressamente o negócio. E fez equivalência moral entre Israel e o Hamas. E pediu a criação do Estado palestino. Pô, você não faz isso no mesmo dia. Não é? No dia que aconteceu. Aí depois, no dia 11, quando surgiu a história do sequestro, ele pediu que o Hamas tem que libertar os sequestrados, etc. e tal, o mínimo de humanidade. Aí no dia 18, né, depois ele disse, 11 dias depois, o ataque ao hospital ali é de uma tragédia injustificável, que era aquele hospital que tinha armas do Hamas dentro. Na verdade, que não foi atingido, né? E que não foi atingido. Foi aquele que explodiu uma bomba no estacionamento. Provavelmente uma bomba, o morteiro do Hamas. Exato, do próprio Hamas. Do próprio Hamas. Aí depois, dia 20 de outubro, 1.500 crianças já morreram na faixa de Gaza, que não pediram para o Hamas fazer o ato de loucura que fez de terrorismo. Não sei que número é esse. São números do próprio Hamas? Não dá a base. Depois, dia 24 e 25 de outubro, não é uma guerra, é um genocídio. Ele já inverteu. Ou seja, se você está chamando de genocídio, a associação com Hitler é imediata. Porque Hitler é o genocida, né? Aí depois, dia 13 de novembro, Israel também está cometendo um ato de terrorismo. Aí ele acusou diretamente Israel. Depois ele disse, é igual ao terrorismo, a ação de Israel. Depois, 21 de novembro, atos bárbaros não justificam o uso de força indiscriminada e desproporcional contra civis. Depois, 1º de dezembro, Netanyahu é uma pessoa muito extremista. Aí depois o Brasil vai trabalhar para cessar fogo, não é humanamente possível aceitar o que está acontecendo. E aí, agora no 18 de fevereiro, o que está acontecendo existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Ou seja, obviamente ele veio escalando. E quem conhece um pouquinho de diplomacia sabe que é assim que funciona, né? É difícil você vir com uma pancada de uma vez. Você vai escalando e vai testando. Como todo mundo foi tolerando, cara, agora ele veio e chutou a panca de uma vez. Eu quero que se foda para justamente me juntar. Essa gente, ele veio justamente de uma viagem com os países árabes, né? Viagem com o Egito, Etiópia, etc. Não? Na Etiópia, um país comunista, sim, também, do eixo russo-chinês, tá? Depois de ter passado pelo Egito. Quer dizer, é cheio, tá absolutamente tudo explicado e conectado. Mas tem coisa pior. É um caso pensado. Tem coisa pior, que na verdade essa declaração dele, assim, ela é expressão, na verdade, de uma ação, porque o problema não é só o que ele falou, é o que ele está fazendo de fato. Né? E o que acontece? O contexto dessa frase aí, né, ele não falou do nada. Perguntaram para ele, estava numa coletiva de imprensa lá na cúpula das nações africanas,
que foi um fiasco para o Lula, né? Assim, ele teve várias agendas canceladas, por exemplo, o presidente da Nigéria cancelou, não conseguiu encontrar o presidente Nigéria, teve um outro país também que cancelou, já vou me lembrar aqui. Depois, o presidente do Banco de Desenvolvimento Africano também cancelou a agenda com ele. Ele ia falar num evento e dar uma palestra sobre crise alimentar e combate à fome no mundo. O evento foi cancelado porque havia o risco de não ter público. Então, assim, mesmo lá, o Lula não é esse sucesso todo que as pessoas imaginam, né? Bom, e o que acontece? Perguntaram para ele o que ele achava da UNRWA. A UNRWA é a Agência das Nações Unidas para as Obras e Assistência dos Palestinos. Aos refugiados palestinos. Né? Então, é uma ONG que existe desde 1948, se não me engano. Uhum. Desde a Guerra Árabe-Israelense. Da Guerra da Independência, 48, né? 48. Sim. O que ela faz é lá dar assistência humanitária, etc., aos palestinos. Então, ela trata de questões de saúde, da vacina, cuida das crianças, etc., etc., etc. O que acontece? No começo do ano, o governo israelense descobriu, com uma série de provas, documentos, etc., que esta ONG, né, estava infiltrada por terroristas do Hamas, e ela ajudou a preparação do atentado do dia 7 de outubro de 2023. 13 deles estavam... Eu acho que eram mais, porque já foi afastado 40 funcionários da... Não, mas 13 foi comprovado. Ah, sim. Então, e o que eles fizeram? Várias coisas, mas o mais grave é assim, que eles deram a sede da ONG, né, para o Hamas, como uma base de operação, tanto que foi encontrado equipamentos iranianos e chineses lá na sede dessa ONG. Então, no final das contas, né, a ONG foi toda comprometida, né, pelo Hamas, e era uma ONG de fachada, que recebia dinheiro de doação de vários países para fazer ajuda humanitária aos palestinos e, na verdade, repassava esse dinheiro ao Hamas. Não o cash em si, mas como recurso, né? Uma alocação de recursos. Né? Recursos humanos, instalações, equipamentos, etc. E a própria infiltração dentro da sociedade israelense. Né? Então, eles participaram ativamente do que aconteceu no dia 7, que foi aquela barbaridade, né? Que não canso de falar, que até um bebê foi colocado num forno. Né? Mas eles perguntaram para Perguntaram para ele, então, o que perguntaram para ele? O que você acha dos países que pararam de mandar dinheiro para a ONG? Porque os 10 maiores países que financiavam essa ONG, Estados Unidos, Reino Unido, França, Japão, Alemanha, etc., pararam de mandar dinheiro. E o Lula, e por que fizeram essa pergunta para ele? Porque no Egito, ele tinha dito que não só continuaria mandando dinheiro, como ia aumentar o tanto de dinheiro que o Brasil manda para a ONG. Ia fazer um novo aporte. Ia fazer um novo aporte. E aí ele começa a falar, essa gente a quem ele se refere, nessa fala dele, fala, essa gente parece que não sabe o que está acontecendo na Palestina, essa gente não tem alma, não tem coração, ele não fala isso. Essa gente a que ele se refere são os países que decidiram parar de mandar o dinheiro dos seus pagadores de impostos para financiar o terrorismo do Hamas. É disso que o Lula está reclamando. Então ele vai pegar o nosso dinheiro do país falido para dar para o Hamas. Exatamente. Ele vai pegar o nosso dinheiro impostos brasileiros para financiar uma ONG que é um instrumento dos terroristas. É uma ONG de fachada do terrorismo. Agora, não é que ele vai fazer, o governo brasileiro já faz. Ele vai aumentar o dinheiro porque os países, as democracias ocidentais civilizadas, se negaram a fazer. Então ele vai pôr mais dinheiro lá dentro do Hamas para o Hamas continuar assando criancinha judia em forno. Então, e é o modus operandi do Hamas. É sempre ocultar o terrorismo, né, sob essa fachada de ajuda humanitária. Então veja, Briga, mas não é assim só que o Lula falou uma coisa gravíssima, que de fato ele falou. Mas o maior problema é que ele se colocou na posição de parceiro, né, e de financiador dos atos.
contra o Estado de Israel. Então ele é obviamente um inimigo do Estado de Israel. Está agindo como Né? tal. Ele Agora. está agindo como tal, ele declarou. Agora, o que eu acho, por que essa movimentação toda? Existe essa merda do tal do Sul Global, que é nada mais, nada menos do que dar uma requentada naquele negócio, se eu não me engano, é do Mao Tse Tung e do terceiro mundismo. Né? Acho que é do Mao, né? O Mao que É do Mao inventou. Tse Tung, Né? O Mao Tse Tung inventou isso aí, né? E requentaram, porque é exatamente a mesma coisa. Né? Só que a mudança que tem é o seguinte: o eixo, hoje, que todo mundo sabe, é Israel. Israel virou o eixo. Né? Em torno do qual estão girando todas essas relações assim, geopolíticas. E a conta é bem simples. Né? Os países que estão do lado de Israel e os países que estão contra Israel. Né? E os países que querem se dar bem no meio dessa confusão. Né? Que até então era o Brasil. Né? O Brasil era aquele país que vamos nos dar Não bem vamos aqui. nos meter, né? Então, o que o Lula está fazendo? Ele sabe que os países que se opõem a Israel são os países da laia dele, né? Que são países controlados por bandidos, por genocidas, por tiranos autoritários, né? Por ayatolás malucos. Né? Porque só assim, as ditaduras comunistas, as ditaduras islâmicas, os países controlados por máfias, né? Criminosos, são esses os países que estão unidos. Ou aqueles países miseráveis que são controlados pelo dinheiro chinês. Como a Etiópia. Como a Etiópia. Pela coação do dinheiro Né? chinês. São países que ficaram em guerra civil até ontem, ou ainda estão em guerra civil. São esses os países que ele está reunindo, que ele pretende liderar. Tá? Por isso que o Brasil pressionou o BRICS para abrir as portas para uma série de países mequetrefe, tipo o Irã, a Venezuela, né? O próprio Egito, né? Para entrarem nos BRICS. Acho que a Arábia Saudita também, não foi? Deixa eu ver aqui. Eu acho que o Lula não vai conseguir nada com a Arábia Saudita, porque a Arábia Saudita está fazendo um movimento oposto ao dele. Né? A Arábia Saudita está procurando uma parceria cada vez maior com Israel, Aqui, ó, porque ela sabe que o problema do Oriente Médio chama-se Irã, e não Israel. para incluir Egito, Etiópia, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Irã. Então, são esses países que a Arábia Saudita também é uma ditadura. Sim. Né? Embora está tendo esse movimento de abertura e modernização, né, da Arábia Saudita, etc. Não, Mas ela está no movimento contrário. Mas ela está no movimento contrário, como movimento... a Índia também está. Sim. Né? Aqui vai ficar Egito, Etiópia, Emirados Árabes Unidos, capaz de sair também, hein? E Irã. Porque Emirados Árabes é muito dependente da Arábia Saudita. Sim, os Emirados vão fazer o que a Arábia Saudita mandar. Né? Então, senão, é um movimento que vai dar errado do Lula. Né? Vai dar errado. Mas o Lula está se sentindo o Dugin, entendeu? Que ele está tentando fazer o sonho do Dugin. Só que não com o eixo na Rússia. Com o Sul Maravilha. Mas com o Sul Maravilha. Né? É o que pode dar errado com o Brasil liderando isso. O Sul Global. A Cheio escória, de atômico. né? A escória das nações, né? Que são todas essas nações totalitárias, autoritárias, genocidas, etc, etc. Escória das nações. E o Lula quer se meter com isso aí. Eu acho assim, vamos fazer comércio, faz comércio com todo mundo. Claro. Né? Agora quer se meter com isso aí. E Israel é o fiel da balança. Então, assim, você sabe, quem apoia Israel são as nações democráticas do mundo. Mas é o globalismo, woke, não sei o quê. Israel tem 27 paradas gays por mês, não sei o quê. Cara, então, esse é o preço das democracias. Tá? E o resto, cara. E o resto é o resto, entendeu? Então, o Lula, ele sabe. Por que ele foi atacar Israel? Porque os países que lhe interessam vão apoiá-lo. Tá? E isso vai forçar cada vez mais, não digo um rompimento com o Ocidente democrático, mas um estresse, né? Mas um estresse, assim, bom, estamos de cada lado. Então, tá vendo, galera? Eles não gostam da gente. Então, vamos formar nosso time aqui de pobretões, vamos criar o nosso próprio sistema bancário. Vamos para como é que se diz? Nossa moeda de pagamento, né, criptomoeda para pagamento. Por uma viela escura conversar, né? No canto, assim. É isso, então, porque os mafiosos se entendem. Sim. E agora, você pode fazer uma reunião do G20, entendeu? Uma reunião da OCDE, isso é tudo às claras, fica a imprensa lá, entendeu?
assinam acordos, tratados. Entre malandro, fecha a porta e resolve, cara. Exatamente. E o que não se resolve, ele resolve na bala, que tem sempre um Putin para resolver o problema, dando um chá de urânio para alguém, né, de plutônio, sei lá o que é. Funciona, né? Então, Ou cair do 8º andar. esse é o problema do Lula. Agora, o que é mais grave? O Brasil é tradicionalmente um parceiro de Israel, Sim. desde a sua fundação. Sim, né? aliás, dependeu do Brasil, né? Então, o Oswaldo Aranha, a gente falou disso aqui, né, no Diário BSM, o Oswaldo Aranha foi quem conduziu, em 1947, a Assembleia Geral das Nações Unidas, em que foi, não é exatamente fundado o Estado de Israel, mas em que foi aprovada a partilha. Sim. Né, que ali a Palestina era de ingleses, né, do britânico, e decidiu-se então que ia ser criado um Estado de Israel e o Estado palestino. Exato. E era bem menor o Estado de Israel, né? Não é só que ele era menor, ele era 58% do Estado era palestino. Sim. O resto ficava para Israel. E desse resto que ficava para Israel, 46% do território é o deserto Negev, que é no sul ali. Isso. Então, 40% é o deserto, filho. Né? Ou seja, estavam jogando E Jerusalém é a cidade administrada internacionalmente. Né? Mas esse era o acordo. Os árabes não aceitaram isso. Os árabes não aceitaram, pularam fora. Sim, no dia seguinte começaram a guerra. Não, aí em 48, o Ben-Gurion falou, quer saber? Foda-se, vamos decretar a independência e tá criado o Estado de Israel. Pronto, é assim, seguindo as fronteiras que foram estabelecidas no acordo da ONU. Né? E esse acordo só aconteceu graças ao Oswaldo Aranha. Não é que o Oswaldo Aranha ele era só o presidente. Não, ele articulou tudo. Ele articulou ativamente, ele conseguiu prorrogar a votação por uns 2, 3 dias para dar tempo de convencimento de outras nações, etc. Né? Bom, e aí teve a guerra, né, que daí Israel ainda conquistou mais fronteiras, né, avançou para a Cisjordânia, para a Península do Sinai. Né? Brasa, que vários prédios públicos em Israel têm o nome do Oswaldo Aranha. O Oswaldo Aranha é uma figura respeitadíssima. Então, os brasileiros são muito queridos lá por causa disso. O Estado de Israel e também o Estado palestino né, são frutos da diplomacia brasileira. Exato. Por isso que é normal a diplomacia brasileira defender a existência dos dois estados e falar também em defesa do Estado palestino. Né? Só que qual o problema? Os palestinos negaram, não quiseram. Nem o mundo árabe quis. E depois do acordo de devolução das terras, eles também não quiseram. E continuaram negando. Sim, Silvio. agora negam até hoje. O ponto é assim, o Estado de Israel é um dos orgulhos da diplomacia brasileira. Que a diplomacia brasileira deveria se orgulhar. E bater no peito e falar, eu tenho parte nisso. É por isso que as relações entre Brasil e Israel sempre foram muito boas. Sempre foram, com exceção durante o governo Médici. Que foi lá e fez uma cagada gigante pro Médici, né? O general. Médici. Né? Não, desculpa, não é o Médici, é o Geisel. Geisel. Foi no Geisel. O governo Geisel. Né? General, militar, sim senhor. Né? O que o Geisel fez? Ele foi lá, assinou uma declaração da ONU, né, votou a favor da moção da ONU, que equiparava o sionismo ao racismo e discriminação racial, em 1970. Por que o Geisel fez isso? Para comprar petróleo mais barato dos árabes. Só por isso. Né? Eles tinham criado a OPEP, os países árabes estavam em ascendência por causa do petróleo. Aí ele ficou amigo do Yasser Arafat, trouxe para cá. O Geisel fez tudo isso. O Geisel ele foi mais comunista do que todos. Apoiou as tropas comunistas em Angola, financiou as tropas comunistas em Angola. Rompeu relações militares dos Estados Unidos. Concedeu a ordem do Cruzeiro do Sul para o Nicolau Ceausescu, em 1975. Fez tudo isso, cara. Então, que o Geisel, todo mundo fala, porque ele estava ali na política dos países não alinhados. Não alinhado do cacete, porque ele cooperou com todos os países que eram satélites da União Soviética, como era o próprio Yasser Arafat. Bom, tirando esse período, né, triste da história com o Geisel, logo depois que acabou o governo militar, as relações voltaram. E houve a cooperação cultural. Você sabia que o último show do Tom Jobim foi em Israel?
Não sabia. Não sabia. O último concerto do Tom Jobim foi em Israel. Olha, isso quer dizer que... Né? E é uma influência da bossa nova na música israelense. Cara, são coisas do que... Né, essas cooperações culturais que a gente sabe lá como elas acabam acontecendo. Uhum. E, por exemplo, o Israel, desde os anos 70, desenvolve projetos, né, de transferência de tecnologia de irrigação no Nordeste brasileiro. Desde os anos 70. E aumentou agora com o Bolsonaro. Daí, bom, teve o caso de Brumadinho, né? Que assim, porra, Foi o que a história. gente vai falar, né? A IDF mandou 130 pessoas, equipe de resgate, equipamentos, etc., para resgatar as pessoas quando teve o rompimento da barragem. Né? Só a IDF conseguiu encontrar 35 pessoas, infelizmente mortas, né? Usando aparelho Mas 35 pessoas desaparecidas. Da lama, né? E depois do incêndio na Amazônia também vieram 30 especialistas em controle de queimadas, etc. E tudo na broderagem, né? Tudo sempre foi na broderagem. Sim, é cooperado, porque o Israel reconhece o Brasil como um aliado. Sim. E agora o Lula vai lá e faz uma cagada dessa. Porque não é só assim a merda que ele falou. É o conjunto de ações. Né? E você tem o Celso Amorim, que é o verdadeiro chanceler brasileiro. Uhum. Né? Porque vai falar que o Mauro Vieira manda alguma coisa. Não manda nada. Quem manda é o Celso Amorim. Né? Vai lá e diz, não, é isso aí mesmo. Né? O que o Lula falou é o que está falado. E falou, não... E não vai pedir desculpa. Ele está pedindo paz. Vocês que não entenderam bem. Então, assim, é óbvio que é uma tentativa de realinhamento do Brasil no meio dessas relações todas. Isso sim. O Lula, nos anos 80, disse uma frase que ficou antológica. Até entrou naquela antologia do Rui Castro. O Rui Castro tinha umas frases engraçadas, mas tinha umas frases patéticas, né? Aquela antologia O Melhor do Mau Humor. Ele escolheu uma do Lula que era assim: eu quero que o Brasil seja o líder dos países pobres. O líder mundial dos países pobres. Então, é exatamente o que ele está falando hoje. 80, não, mas aí tem uma mudança, tem, digamos assim, uma mudança de escala. Agora, o Lula está transformando o Brasil no líder dos países párias. Não é dos países pobres, dos países párias. Quer dizer, ele é mais do que o Brasil líder dos países pobres. Mais do que anão diplomático, o Brasil agora, mais do que anão diplomático, o Brasil agora é o empregadinho do eixo russo-chinês. Ele vai ser o líder dos jagunços do eixo russo-chinês. Cara, sabe o que é assim? É o líder. É a Cracolândia da geopolítica. É a Cracolândia da geopolítica. Entendeu? O Brasil está sendo colocado pelo Lula no lugar de jagunço dos países párias do mundo. E o chefe da Cracolândia da geopolítica, cara. Assim.